Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus toda honra e toda glória, louvor e adoração, porque Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele esteve aqui na terra, em carne e em sangue, e fez uma obra extraordinária, expiatória, na cruz do Calvário pela humanidade. Uma obra perfeita, onde Deus usou de maior sabedoria para fazer aquela obra. Foi uma obra sábia, onde Deus estava demonstrando para os homens e para Satanás que ele estava perdendo. Deus estava perdendo a guerra, estava perdendo a batalha pelo olhar humano, pelo olhar do inimigo. Mas o Senhor Deus estava usando de sabedoria. E era necessário que fosse derramado sangue para a remissão de pecados. E o homem derramou todo o sangue de Jesus ali no Calvário, no Gólgota. O homem fez da maneira que Deus queria, que Deus escreveu o roteiro, e Deus sai triunfando naquela tarde. Foi tão perfeito que Jesus Cristo disse: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. O Senhor Jesus fez certinho, bem feito. Terminou na hora que devia terminar, como terminar uma orquestra. Como terminar uma música. O Senhor Jesus Cristo terminou e entregou nas mãos de Deus o Espírito consumado. Está consumado. O homem estava cheio do mal, do ódio, da vingança, pensando que teria feito a coisa certa. O homem pensou que estava com a alma lavada naquela obra. Mas, de acordo com o tempo ia passando, a ficha ia caindo. O tempo, naquele dia, naquela tarde, de meio-dia para a tarde, até as 3, ficou escuro. O dia ficou escuro. O sol não deu a sua luz. Houve ali um terremoto. Os rochedos local se racharam, se fenderam. O véu do templo, a 1 quilômetro dali, rasgou de cima a baixo. Era muito grosso. Era uma espessura fora do comum. E ele se rasgou sem nenhuma mão humana, ou mão humana também não era possível rasgá-lo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que algo extraordinário aconteceu. Algo do impossível aconteceu. Como a morte de um homem. Na morte de um homem, tudo isso acontece.
tantos profetas que os judeus haviam matado no passado e nada acontecia de demais, de diferente. E esse aconteceu tudo isso. E o bom é que depois, nos dias posteriores, não podia falar o nome de Jesus ali em Jerusalém, ali em Judá, e os discípulos continuavam falando. Aqueles que falavam eram açoitados, apanhavam para calar. Porque aquele nome tinha que ser tapado de qualquer forma. Mas eles não conseguiam. Apóstolo Pedro apanhou por isso. Apóstolo João apanhou por isso. Apóstolo Pedro foi preso. Estevão morreu por isso, apedrejado. Porque falavam ali em Jerusalém, dias posteriores, o nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Me vem à memória agora Malaquias capítulo 3, versículo 6, onde Malaquias escreveu assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Está escrito neste versículo. Deus está dizendo para o homem, principalmente para os judeus, primeiramente para os judeus, que ele não muda. E depois nós que se tornamos servos, éramos criaturas, mas depois que ele jogou a bênção fora, a bênção espinou até nós e nós pegamos, nós se tornamos servos e nós passamos a crer. Eu, o Senhor, não mudo. Quem está dizendo é Deus. Quem está dizendo é Jeová. Quem muda, irmão, quem tem que mudar é eu, você. Nós precisamos mudar. O nosso Deus, ele não muda de aparência. Ele não precisa voltar. Ele não precisa girar. Ele é Deus, ele é absoluto. Ele nunca erra, ele nunca falha, ele nunca esquece. Ele nunca prevarica. Ele nunca comete injustiça. Ele nunca se arrepende. Ele não precisa mudar. Então ele não precisa mudar. Eu mudei um dia, pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu mudei um dia. Eu era ímpio. Deixei de ser ímpio. Nasci pagão, deixei de ser pagão. Passei a crer e creio até hoje. Eu quero convidar você para mudar de vida. Eu quero convidar você para voltar-se para Deus. Volte-se para Deus, que Ele voltará para vós. Você volta para Ele, Ele está à sua disposição. Aí Ele faz a obra, Ele completa a obra, Ele termina a obra perfeita, obra justa, obra de justiça, obra de amor, obra de perdão. Ele te perdoa. Você era um pecador e Ele te perdoa. Você negava Ele, Ele te perdoa. Ele
convidou você para mudar e você mudou. Você falou com ele. Fala com ele, conversa com ele. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. Aquele que pede, recebe. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, Mateus escreveu, eu li e aprendi com o Espírito Santo. Aquele que pede, recebe. Pede o Senhor. Você está numa situação ruim, você está numa situação difícil. Você entrou na prática do pecado, tomando um gole só. Você bebia somente socialmente. Agora enveredou na bebida. Adoeceu, o estômago está doente. Não consegue largar, não consegue abandonar. Fala com o Senhor. Senhor, eu preciso deixar, não consigo só. Me ajuda, Senhor. A Bíblia, a palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Ou seja, você procurou a Ele, Ele te atende. E o melhor de tudo, Ele não cobra, não paga nada. 0,800. Para o homem pecar, o homem gasta. É caro pecar. Mas para ser salvo, não precisa gastar nada. Não precisa pagar nada. É de graça. Compre o seu alimento de graça. Compre, adquira. Alimento espiritual, alimento celestial. Jesus, o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 6 diz, o Senhor Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Moisés deu pão para o povo e o povo continuou com fome, que era o maná, mas o Senhor Jesus é o pão da vida. Você come, você alimenta e você não sente fome. Você vai saciado até a vida eterna. Você diz que é cristão, mas não sabe buscar Deus. Você diz que é cristão, mas não sabe conversar com Deus. Você diz que é cristão, mas você anda atrás do pecado. Muda de vida, está na hora. Vamos mudar de vida. O profeta Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas doenças, enfermidades e dores, ele levou sobre si. É só falar com ele, ele já resolveu, está resolvido, está solucionado. Mas você continua nessa vida pecaminosa, e nessa vida pecaminosa não tem vitória para ninguém. Eu sou obrigado a dizer isso para você em poucas palavras, porque a vinda do Senhor está próxima, muito próxima. Nós já estamos no epílogo. Deixe o que você está fazendo. Procure Cristo, procure o Senhor, procure a igreja do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai te instruir. E você, ao aceitar Jesus, será um novo homem, uma nova pessoa. Alegre, feliz, contente. Você está precisando de felicidade. Você está precisando ser feliz. Leia o livro de Apocalipse e seja uma pessoa feliz. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, diz que quem lê aquele livro é uma pessoa feliz. Leia o livro de Apocalipse e seja feliz. Você é triste, infeliz porque quer. É só ler, estudar o livro de Apocalipse. É uma pena que eu tenho que terminar por causa do tempo.
Mas depois nós estaremos falando mais a respeito desse belíssimo assunto, onde eu estou te convidando para ir morar no céu. Nós estamos fazendo uma caravana. Está faltando você na caravana. E nessa caravana não paga nada, é de graça. Vamos embora, é de graça. Para você fazer turismo em qualquer lugar é caríssimo. Mas para o céu nós estamos indo, é de graça, é de graça. Não paga nada. É só dar o nome. Eu peço você, por gentileza, por favor, por obséquio, dê um like nessa mensagem, inscreva-se neste canal, compartilhe essa mensagem com quem precisa. Sempre tem alguém precisando, um alcoólatra, um viciado na nicotina, no entorpecente, na jogatina, no adultério, está precisando para ser liberto, porque quem liberta é só a palavra. Cadeia não liberta ninguém, presídio não liberta ninguém. Eu quero orar por você, aproveitando o ensejo. Deus, Pai Todo-Poderoso, é no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Eu peço, Senhor, para salvar esse homem, buscar esse homem, resgatar esse homem. Estende a tua mão, Pai, e tira ele lá do lamaçal do pecado, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.